No extremo oeste da Escócia, onde o mar bate contra rochas afiadas e o vento uiva como um animal selvagem, existe um pequeno arquipélago chamado Ilhas Flannan, isolado, frio e coberto por uma névoa densa. O lugar era tão inóspito que durante séculos ninguém ousou viver ali, mas em 1899, o governo escocês decidiu construir o Farol de Allenmore, um sinal de luz para guiar navios em uma das rotas mais perigosas do Atlântico Norte. 3 homens foram escolhidos como guardiões do farol: Thomas Marshall, James Ducote, Donald McCall. Eram homens experientes, disciplinados e acostumados com as piores tempestades. Nada parecia forte o bastante para abalá-los. Mas no dia 15 de dezembro de 1900, tudo mudou. A bordo do navio de abastecimento Hesperus, o capitão James Harvey notou algo estranho ao se aproximar da ilha. O farol estava completamente apagado, algo que jamais deveria acontecer. Nenhum dos guardiões apareceu na doca para receber o navio, como era de costume. Nenhuma bandeira de sinalização foi erguida. Nenhuma fumaça saía da chaminé da casa dos faroleiros. A ilha parecia vazia. Quando a equipe finalmente conseguiu desembarcar, encontrou a porta do alojamento destrancada. Lá dentro, a cena era ainda mais bizarra. O relógio de parede havia parado. Os pratos do jantar estavam sobre a mesa, intocados. Os leitos estavam arrumados, como se ninguém tivesse dormido ali. E o detalhe mais estranho de todos: os casacos impermeáveis de 2 dos guardiões haviam desaparecido. Mas o de Donald MacArthur, o terceiro homem, ainda estava pendurado no gancho. Ele era um marinheiro veterano. Jamais sairia no meio de uma tempestade escocesa sem sua capa de chuva. Dentro da torre do farol, tudo estava em perfeito estado. As lâmpadas, polidas, os mecanismos, lubrificados. Mas tudo estava completamente silencioso. Era como se os 3 homens tivessem simplesmente evaporado. O capitão enviou uma mensagem urgente para a central. Um acidente terrível aconteceu nas Flannas. Os 3 guardiões desapareceram. A ilha está vazia. O farol não funciona. Quando o relatório oficial foi aberto, surgiram detalhes ainda mais inquietantes, encontrados no diário de bordo do farol. As entradas dos dias anteriores ao desaparecimento eram, no mínimo, perturbadoras. No dia 12 de dezembro, Thomas Marshall escreveu sobre ventos fortes e incomuns, como nunca havia visto em 20 anos. Mas, curiosamente, os registros meteorológicos de toda a região indicavam tempo bom e mar calmo naquele dia. No dia 13 de dezembro, o diário descrevia uma tempestade terrível, mencionava orações em grupo e descrevia Donald MacArthur, o homem mais durão da equipe, como inconsolável, chorando no canto da sala. Isso era algo totalmente improvável para um homem conhecido por sua coragem e resistência. E então, no dia 15 de dezembro, a última entrada dizia apenas: a tempestade terminou. O mar está calmo. Deus está sobre tudo. E depois disso, silêncio. No dia 15 de dezembro, não houve nenhuma tempestade registrada em toda a Escócia. O clima estava tranquilo. As buscas pela ilha revelaram marcas de violência do lado de fora. Na plataforma oeste do farol, a mais de 30 metros acima do nível do mar, uma corda grossa havia sido arrancada de seu suporte. Equipamentos pesados foram destruídos. Pedras enormes foram deslocadas, como se algo gigantesco tivesse batido contra o penhasco com uma força descomunal. A teoria oficial concluiu que uma onda monstruosa e inesperada atingiu a plataforma, arrastando 2 dos guardiões para o mar. O terceiro, desesperado, teria corrido para tentar salvá-los, e acabou sendo levado também. Mas essa teoria tinha problemas sérios. Porque o diário descrevia tempestades que nunca existiram. Por que um homem experiente como MacArthur teria saído sem sua capa de chuva? Por que o relógio dentro da casa parou? E, o mais importante, por que tudo no interior do alojamento estava em perfeita ordem? Como se os homens tivessem saído apenas por alguns minutos. Com o passar das décadas,
outras teorias surgiram. Alguns cientistas dizem que eles foram vítimas de uma onda monstro, um fenômeno raro, mas possível no Atlântico Norte, onde ondas podem atingir 40 metros de altura e aparecer do nada, mesmo com um tempo bom. Outros acreditam que houve uma briga violenta entre eles. Talvez um acesso de loucura, por causa do isolamento, que terminou em uma queda fatal do penhasco. Há também a teoria da loucura coletiva, algo já registrado em locais de confinamento extremo, onde a mente simplesmente entra em colapso. Mas os moradores locais da Escócia guardam outra explicação, uma explicação muito mais antiga e muito mais misteriosa. Eles acreditam que as Ilhas Flana são habitadas por espíritos antigos, seres do mar e da névoa, que, segundo as lendas, não gostam de estranhos e capturam aqueles que ousam ficar tempo demais na ilha. Por séculos, pastores se recusavam a passar a noite ali, afirmando que viam sombras caminhando entre as pedras ao anoitecer. Essa teoria sobrenatural ganhou ainda mais força quando o primeiro grupo de resgate, que ficou na ilha, relatou algo assustador. Durante a noite, eles juraram ter ouvido sons estranhos vindo do penhasco. Eram como vozes distantes, ou talvez lamentos, ecoando no vento. Mais de um século se passou desde aquele dia. Nenhum corpo jamais foi encontrado. Nenhum dos equipamentos arrastados da plataforma foi recuperado. E nenhuma explicação definitiva surgiu para o que aconteceu. O farol de Alemor ainda está lá, solitário, castigado pelo vento e pelo tempo. Hoje, ele funciona de forma automática, sem guardiões, sem vozes humanas e sem diários misteriosos. Mas os marinheiros que passam pela região até hoje contam histórias. Dizem que, nas noites de tempestade, quando a névoa cobre a ilha, ainda é possível ouvir algo vindo da direção do velho farol. Um chamado, um grito, ou talvez apenas o vento, brincando com a imaginação de quem tem coragem de escutar. O desaparecimento dos 3 guardiões se tornou uma das histórias mais enigmáticas da Europa. Um caso real, sem respostas, que continua a intrigar historiadores, cientistas e todos aqueles que acreditam que o mundo ainda guarda mistérios que a nossa ciência não consegue explicar. O que você acha que aconteceu em Alemor? Deixe sua teoria nos comentários. E se você gosta de mistérios como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos.